O visitante a Lisboa, que suba com persistência o caminho aparentemente interminável da Calçada da Ajuda, terá como objetivo a visão de um palácio sumptuoso, descrito em guias ou através de um conselho amigo, como um dos mais belos de Portugal. E quem vença por fim a colina e repouse frente à sua fachada principal, não verá as suas expectativas defraudadas. Não será preciso conhecer a fundo todo o património arquitetónico português para perceber que estamos perante uma das mais imponentes construções do país. Uma obra grandiosa, à altura de um reino que se quis eterno e que, ironicamente, acabou por conservar na sua fachada inacabada o reflexo de uma das épocas mais fraturantes da história de Portugal. A escolha deste lugar altaneiro, dominando pacificamente todo o estuário do Tejo e a cidade que até ele se estende, tem aliás origem num dos eventos mais transformadores não só de Portugal, mas também de todo o continente europeu. Na manhã do dia 1 de novembro de 1755, a família real encontrava-se em Belém a pedido das princesas que desejavam passar o feriado fora da cidade. Apesar da violência do terremoto que se seguiu, e ao contrário da devastação da baixa da cidade, a zona foi relativamente poupada. E depois de ter aí passado a viver num enorme complexo de tendas, o rei decidiu erguer no local um novo palácio real, a Real Barraca da Ajuda. Concluído em 1760 e construído em alvenaria e madeira, passou a albergar a família real durante mais de 3 décadas, até ser obliterado num incêndio que fez desaparecer o seu sumptuoso recheio em 1794. Manuel Caetano de Sousa era então arquiteto das obras públicas e foi incumbido de projetar no mesmo local um novo palácio de pedra e cal, respeitando as tendências arquitetónicas do barroco. Com esse intuito, lançou-se a primeira pedra em 1795. No entanto, as obras de construção foram interrompidas em 1801 para adaptar a sua estética à nova corrente neoclássica. Com esta mudança surgiu o projeto de um palácio grandioso, concebido para se tornar nada menos que o maior palácio da Europa. A construção reiniciou-se no ano seguinte. Esses eram, no entanto, tempos em que os sonhos de grandeza eram porventura desproporcionais à crua realidade terrena. Soubessem os portugueses as vicissitudes que o século XIX lhes reservava e talvez também a ambição tivesse sido refriada. Esta deslocalização acabou por privilegiar os projetos nessa província ultramarina, pagos com o precioso ouro que daí se retirava e que deixou de afluir como era habitual para o território continental. Apesar disso, as obras prosseguiram. Em 1821, a corte regressa e, após a morte de Dom João VI, a infanta regente Dona Isabel Maria, 2 das suas irmãs e a tia-avó Dona Maria Francisca Benedita escolhem as instalações da Ajuda para sua residência. Em fevereiro de 1828, o rei Dom Miguel elege também a Ajuda para morar e é um grande impulsionador das suas obras. Com esse objetivo, instala-se 6 meses depois no Palácio das Necessidades e acaba por não voltar. No entanto, esses eram tempos de guerra civil, derivada do problema de sucessão que se seguiu à morte de Dom João VI. Em 1833, a construção parou por completo. É apenas com a subida ao trono de Dom Luís I que o paço se afirma finalmente ao ser escolhido como residência oficial da corte, ensombrado que estava ao Palácio das Necessidades, por aí morrer de febre tifoide o seu irmão Dom Pedro V. Assim, foram feitas obras essenciais no palácio inacabado para acolher o novo monarca. Em 1862, Dom Luís casa com Dona Maria Pia, princesa de Saboia. É com ela que se iniciam alterações profundas na decoração, tendo como responsável técnico o arquiteto Joaquim Posidónio Narciso da Silva. Foi esse casal que pegou neste palácio. O Dom Luís veio para cá em 61, depois daqueles dramas todos, ter morrido Dom Pedro V e as cortes e o povo de Lisboa terem dito que tinha que sair nas necessidades, por razões que todos sabemos. Dom Luís instalou-se aqui, tiveram que se fazer umas obras, enfim, sumárias para a instalação do rei. Mas quando ele decidiu casar, obviamente que se tinham que fazer obras
que não eram sumárias, obras mais importantes e principalmente pensar num quarto para uma futura rainha. E então houve obras muito importantes que foram feitas e o Palácio passou a ter, digamos, uma infraestrutura digna da casa do casal real que ia aqui viver. E é muito engraçado, eu estive a estudar, eu e toda a equipa que aqui trabalha, tivemos a estudar o casamento e as obras que foram feitas, a terraplanagem dos terrenos aqui em frente. Isto era tudo quintinhas, casalinhos e hortinhas, tudo aqui à volta, isso foi tudo arrasado, foi tudo terraplanado para o casamento. Por isso, o grande motor da recuperação desta área foi o casamento. Foi aqui que Dom Luís I viveria até morrer. Estas salas ficam também ligadas à infância dos príncipes Dom Carlos e Dom Afonso. Após a morte do monarca em 1889, a vida do Palácio da Ajuda sofre profundas alterações. O agora rei Dom Carlos muda-se para Belém e o Palácio da Ajuda passa para segundo plano, aí ficando a viver Dona Maria Pia com Dom Afonso. Em 1908, dá-se o assassinato do rei Dom Carlos. 2 anos mais tarde, com a instauração da República e consequente exílio da família real, o palácio é encerrado. A partir daí, o espaço passa a ter acesso restrito até 1968, a altura em que abre como museu. Desde 1996, tem vindo a proceder-se à reconstituição histórica desta residência real com base em rigorosas investigações. A par com os outros palácios nacionais, em 2007, passou a integrar o conjunto de imóveis tutelados pelo Instituto dos Museus e da Conservação. Palco das cerimónias protocolares de representação do Estado, o Palácio Nacional da Ajuda é hoje uma das mais expressivas instituições museais de artes decorativas de Portugal. Eu acho que o Palácio Nacional da Ajuda, enfim, não é um Lego, mas um puzzle, se chegamos, pode ser um puzzle com, suponhamos, 150 mil peças, ou mesmo mais. E nós começámos a brincar com algumas peças e cada vez encontramos mais uns buraquinhos a dizer que temos que ir buscar as peças que nos faltam aqui. E essas peças às vezes estão ao nosso lado sem nós sabermos. E a cada sala tem uma história e uma sala mesmo aqui ao lado, aliás duas, uma tanto para a nossa esquerda como para a nossa direita, tiveram, enfim, problemas idênticos. Quisemos fazer a reconstituição histórica, líamos os inventários judiciais e vinha uma descrição de mobiliário de assento. E eu li a descrição e dizia, mas onde é que nós vamos descobrir isto? Será que está em que luz? Será que está emprestado em qualquer sítio? Onde é que estará? E eu lembro-me que andávamos, eu já tinha as descrições completamente na cabeça. E um dia estava na sala de reuniões e começo a olhar para um canapé que estava lá há anos, sem conto, forrado um tecido de terceira categoria e a madeira toda pintada de preto brilhante, como se fosse verniz. Chamei a Paleta, que era a menina que estava no restauro, e disse-lhe, olha, eu acho que este canapé corresponde à descrição. Por favor, vamos levá-lo imediatamente para a oficina, vai começar a decapar a tinta preta e vai tirar parte do tecido. E nós vamos descobrir o que isto é. Bem, 3/4 de hora depois, vem ela aos saltos e aos pulos a dizer, ó Isabel, por baixo da tinta preta é pau santo. E por baixo daquele tecido menos bom, eu encontrei, não é por baixo do tecido, por baixo de uma das cadeiras, eu encontrei a assinatura. Era só a mobília da sala, de uma sala, e o senhor que tinha feito aquelas cadeiras era o melhor entalhador francês que trabalhou para Napoleão III. Imagine, nós tratávamos essa mobília como se fosse terceira categoria e afinal era do melhor. Surpresas destas acontecem-nos constantemente. Nós olhamos para as coisas e temos que ter tempo para as entender. Temos que ter tempo. A Sala dos Archeiros é ainda hoje a entrada principal do palácio. Aqui permanecia todo o dia a guarda de honra. As pinturas alegóricas dos tetos, decoração do início do século XIX, representam as armas reais portuguesas, marcadas ainda pelo gosto barroco e criadas por José da Cunha Taborda. Outras obras de arte absolutamente deslumbrantes são as panóplias que embelezam as sobreportas da autoria de Manuel Piolti, Vicente Paulo Rocha, João de Deus Moreira de Loureiro e André Monteiro da Cruz.
A sala de espera fora até 1862 chamada de sala de audiência ou sala do dossel. A principal função da mesma era, como o nome indica, servir de espaço de acolhimento àqueles que se preparavam para serem recebidos pelo rei. As suas paredes estão cobertas por tapeçarias em lã e seda, tecidas na Real Fábrica de Tapeçarias de Santa Bárbara, em Madrid. A série mais significativa teve como base cartões criados pelo grande artista Francisco Goya. Pelas mãos de Cirilo Machado e Manuel Piolti, uma alegoria ao regresso de Dom João VI ao reino faz o nosso olhar perder-se pelo teto. À direita, num gesto de despedida, o extenso território brasileiro, representado por um índio, contempla a partida de Dom João VI, acompanhado por uma corte de figuras alegóricas em direção à nação portuguesa, que o recebe de braços abertos. Estes panos de porta de veludo, bordado de aplicação em seda e papel laminado dourado, foram fabricados na China no século XVII. Pertenceram à família dos Távora e foram confiscados pela coroa após a acusação de tentativa de regicídio de Dom José I. As armas dos Valença foram colocadas por cima às da Casa de Távora. Logo de seguida, deslumbramo-nos com a sumptuosa sala do despacho, lugar de trabalho do rei, onde este tratava de assuntos oficiais, mas que, no entanto, assumia ocasionalmente funções mais simples, sendo utilizada como cenário de festas e pequenas recepções. Tal como em outros espaços do palácio, uma das agorelas de Henrique Casanova permitiu a recriação quase na íntegra da decoração da época. Entre os inúmeros artigos que atraem o nosso olhar, um presente do imperador Napoleão III. Este vaso Sèvres é um modelo etrusco de porcelana policromada e dourada e foi oferecido a Dom Luís. De salientar são as tapeçarias com episódios da vida de Alexandre o Grande, inspiradas nos cartões pintados por Charles Lebrun no século XVII e provavelmente executadas na manufatura francesa de Aubusson. Ao observar os detalhes deste relógio esqueleto, feito de mármore, bronze e esmaltes polícromos, sentimos que mais uma vez o homem supera-se a si mesmo através das artes. Há coisas engraçadíssimas, mas, por exemplo, a Sala da Música, há uma história que eu acho deliciosa, que o Dom Luís era muito engraçado, devia ter um sentido de humor muito grande. Aliás, vê-se o sentido de humor num álbum de caricaturas que ele fez, em que pôs pássaros, em que as pessoas todas eram pássaros. E o Dom Luís, esta história é uma delícia, o Dom Luís acho que foi alvo assim, de umas críticas menos agradáveis do Ministro da Fazenda, no jornal. E então, em vez de também ser desagradável, convidou o Ministro da Fazenda para o Paço. E então sentou na Sala da Música, que era a sala, pôs-se ao violoncelo, a solo, e teve 1h30 a tocar para o Ministro. Quer dizer, agora imagina o Ministro da Fazenda, violoncelo, solo. Deve ter sido uma seca de primeira. E ao fim de 1h30, o Ministro, claro que agradeceu, a grande honra e não sei o quê, os camaristas foram acompanhar o Sr. Ministro da Fazenda à porta e o Dom Luís virou-se para os outros e disse: estou vingado. Agora imagine o sentido do humor e a graça que isto tem. Estas pessoas realmente eram caturras, eram divertidas, eram um castigo com música sonoro. Chegados à Sala da Música, a nossa imaginação dispara quando imaginamos Dom Luís a tocar flauta, piano ou o seu instrumento favorito, o violoncelo. Mas Dona Maria Pia não lhe ficava atrás e também tocava piano e cantava. A harpa é um objeto que nos transporta facilmente para outro universo. Habituámo-nos a associá-la com anjos, deuses e outras entidades misteriosas. Este exemplar foi fabricado pelo francês Sébastien Errard, que se destacava nesta arte e que tinha uma loja em Paris e outra em Londres. As paredes desta sala, revestidas de quadros, constituem no seu conjunto uma verdadeira galeria à maneira do século XIX. É precisamente nesta altura que a cópia atinge o seu apogeu. A Embaixada Turca, cujo original de Giuseppe Bonito se encontra no Museu do Prado, é disso exemplo, ao constatarmos o fascínio que desencadeava.
É também na Sala da Música que encontramos outros dois objetos muito interessantes. Estejamos conscientes que numa visita a um verdadeiro palácio é tão revelador olhar-se para as salas como para os tetos. Aqui vislumbramos uma assombrosa pintura de Chinati que data de 1867. Dentro de 8 medalhões reconhecemos as armas reais adotadas pelas várias dinastias de Portugal, as armas da Casa de Bragança e as das ordens militares, Cristo, Avis e Santiago. A Sala Azul surgiu da necessidade de haver um espaço acolhedor para a família. Foi neste ambiente íntimo que se viveram momentos de grande animação passados com jogos e boa conversa num ambiente informal. O revestimento de seda das suas paredes, outrora azul, deu nome à sala e é hoje quase imperceptível. Mais uma aguarela de Henrique Casanova a permitir recuperar uma imagem fidedigna do passado. É inquietante verificar o domínio da técnica de Cesare Siginolfi nesta enternecedora recriação em estatuária de Dom Carlos ainda criança. A compor esta obra, esculpiu ainda de forma pormenorizada e com uma mestria sublime 2 soldadinhos de chumbo com uniformes italiano e português e um barco a vapor. Dom Afonso não ficou esquecido. Sustentado por uma concha com a promessa de prosperidade, sorte e fecundidade, eterniza-se pela mão do mesmo artista nesta obra em mármore. Ao prosseguirmos, somos surpreendidos por uma divisão a todos os títulos original. A Rainha Maria Pia e Posidónio da Silva constituíram uma dupla espantosa na elaboração deste jardim de inverno. Aquela que é conhecida como a Sala de Mármore está curiosamente revestida de alabastro e era mais um recanto de convívio típico dos interiores vitorianos. Encontrava-se assim uma forma original de viver a natureza dentro de portas. Aqui se realizavam jantares familiares em torno de uma mesa quadrada que abraçava esta esplêndida fonte de mármore de Carrara. Peças peculiares adornam este ambiente naturalista, tais como uma gaiola construída à semelhança de uma igreja setecentista, 4 bustos da Real Fábrica do Rato, representando as 4 estações do ano, e ainda uma chaise longue da segunda metade do século XIX, que integra um conjunto de 3 móveis de assento, característicos do Segundo Império no estilo Napoleão III. No topo do espaldar, reconhece-se um medalhão com a inicial L coroada do rei Dom Luís I. Este terá sido o ateliê de pintura de Dona Maria Pia. A Sala Verde foi-se transformando ao longo do tempo, mas assumiu maioritariamente um perfil privado. Foi aqui que apenas com 15 anos a rainha deu à luz o príncipe Dom Carlos. Por essa razão, o espaço terá ganho uma enorme relevância. Rainha Maria Pia conseguiu, um ano depois tinha um herdeiro. Ela também confidenciava nos seus escritos que provavelmente se tinha vindo casar com o rei para ter um herdeiro, o que é óbvio, é natural. O rei casou-se porque era preciso vir um herdeiro. E veio um herdeiro, que foi uma grande alegria, mas aí, no nascimento do herdeiro, foi a primeira vez que a Rainha Maria Pia começou a dizer: as regras do passado não funcionam para o futuro, porque eu vou ter o meu bebê na Sala Verde sem mais ninguém assistir. E a partir daí foram todas as modificações que ela foi fazendo. Era uma pessoa que trazia um mundo diferente, mais moderno, e que o foi implementando aqui, sempre com o Dom Luís ao seu lado. Eu acho uma ternura ver que todas as modificações que a Rainha Maria quis fazer ao longo dos muitos anos que aqui viveu, teve sempre a conivência de Dom Luís. Ele nunca lhe dizia que não. Eu acho isto extraordinário. Nas suas paredes,
Uma série de pinturas está intimamente ligada com a história da família real. António Manuel da Fonseca, em 1864, ilustrou detalhadamente o casamento real na igreja de São Domingos. Na parede oposta e datado de 1876, um grande retrato de família de Joseph Leroux aproxima a família real do tamanho natural e privilegia a dimensão familiar do grupo. São estes momentos únicos da vida da realeza, conservados ao longo dos tempos, que nos permitem hoje conhecer hábitos de outros séculos. É muito raro encontrar conjuntos de mobiliário com aplicações de porcelana tão ricos quanto este. A Sala Rosa funcionava como antecâmara dos aposentos privados da rainha, que tinham enorme fascínio por estas figuras provenientes das manufaturas reais de Meissen. Aqui a natureza está também muito presente, seja através de flores, pássaros e borboletas ou de pinturas de paisagens portuguesas e italianas circunscritas em medalhões na sanca. Adquiriram-se recentemente esboços de alguns destes trabalhos, da autoria de Sinati e Rambois, e não deixa de ser divertido comparar o projeto com a obra terminada. Esta deslocalização acabou por privilegiar os projetos nessa província ultramarina, pagos com o precioso ouro que daí se retirava e que deixou de afluir como era habitual para o território continental. Apesar disso, as obras prosseguiram. Em 1821, a corte regressa e, após a morte de Dom João VI, a infanta regente Dona Isabel Maria, duas das suas irmãs e a tia-avó Dona Maria Francisca Benedita escolhem as instalações da ajuda para sua residência. Em fevereiro de 1828, o rei Dom Miguel elege também a ajuda para morar e é um grande impulsionador das suas obras. Com esse objetivo, instala-se 6 meses depois no Palácio das Necessidades e acaba por não voltar. No entanto, esses eram tempos de guerra civil, derivada do problema de sucessão que se seguiu à morte de Dom João VI. Em 1833, a construção parou por completo. É apenas com a subida ao trono de Dom Luís I que o paço se afirma finalmente ao ser escolhido como residência oficial da corte, ensombrado que estava ao Palácio das Necessidades, por aí morrer de febre tifoide o seu irmão Dom Pedro V. Assim, foram feitas obras essenciais no palácio inacabado para acolher o novo monarca. Em 1862, Dom Luís casa com Dona Maria Pia, princesa de Saboia. É com ela que se iniciam alterações profundas na decoração, tendo como responsável técnico o arquiteto Joaquim Posidónio Narciso da Silva. Foi esse casal que pegou neste palácio. Dom Luís veio para cá em 61, depois daqueles dramas todos, ter morrido Dom Pedro V, e as cortes e o povo de Lisboa terem dito que tinha que sair nas necessidades, por razões que todos sabemos. Dom Luís instalou-se aqui, tiveram que se fazer umas obras, enfim, sumárias para a instalação do rei. Mas quando ele decidiu casar, obviamente que se tinham que fazer obras
que não eram sumárias, obras mais importantes e principalmente pensar num quarto para uma futura rainha. E então houve obras muito importantes que foram feitas e o Palácio passou a ter, digamos, uma infraestrutura digna da casa do casal real que ia aqui viver. E é muito engraçado, eu estive a estudar, eu e toda a equipa que aqui trabalha, tivemos a estudar o casamento e as obras que foram feitas, a terraplanagem dos terrenos aqui em frente. Isto era tudo quintinhas, casalinhos e hortinhas, tudo aqui à volta, isso foi tudo arrasado, foi tudo terraplanado para o casamento. Por isso, o grande motor da recuperação desta área foi o casamento. Foi aqui que Dom Luís I viveria até morrer. Estas salas ficam também ligadas à infância dos príncipes Dom Carlos e Dom Afonso. Após a morte do monarca em 1889, a vida do Palácio da Ajuda sofre profundas alterações. Dom Afonso. Em 1908, dá-se o assassinato do rei Dom Carlos. 2 anos mais tarde, com a instauração da República e consequente exílio da família real, o palácio é encerrado. A partir daí, o espaço passa a ter acesso restrito até 1968, a altura em que abre como museu. Desde 1996, tem vindo a proceder-se à reconstituição histórica desta residência real com base em rigorosas investigações. A par com os outros palácios nacionais, em 2007, passou a integrar o conjunto de imóveis tutelados pelo Instituto dos Museus e da Conservação. Palco das cerimónias protocolares de representação do Estado, o Palácio Nacional da Ajuda é hoje uma das mais expressivas instituições museais de artes decorativas de Portugal. Eu acho que o Palácio Nacional da Ajuda, enfim, não é um Lego, mas um puzzle, se chegamos, pode ser um puzzle com, suponhamos, 150 mil peças ou mesmo mais. E nós começámos a brincar com algumas peças e cada vez encontramos mais uns buraquinhos a dizer que temos que ir buscar as peças que nos faltam aqui. E essas peças às vezes estão ao nosso lado sem nós sabermos. E a cada sala tem uma história, e uma sala mesmo aqui ao lado, aliás duas, uma tanto para a nossa esquerda como para a nossa direita, tiveram, enfim, problemas idênticos. Quisemos fazer a reconstituição histórica, líamos os inventários judiciais e vinha uma descrição de mobiliário de assento. E eu li a descrição e dizia, mas onde é que nós vamos descobrir isto? Será que está em que luz? Será que está emprestado em qualquer sítio? Onde é que estará? E eu lembro-me que andávamos, eu já tinha as descrições completamente na cabeça. E um dia estava na sala de reuniões e começo a olhar para um canapé que estava lá há anos, sem conto, forrado de um tecido de terceira categoria e a madeira toda pintada de preto brilhante, como se fosse verniz. Chamei a Paleta, que era a menina que estava no restauro, e disse-lhe, olha, eu acho que este canapé corresponde à descrição. Por favor, vamos levá-lo imediatamente para a oficina, vai começar a decapar a tinta preta e vai tirar parte do tecido. E nós vamos descobrir o que isto é. Bem, 3/4 de hora depois, vem ela aos saltos e aos pulos a dizer, ó Isabel, por baixo da tinta preta é pau santo. E por baixo daquele tecido menos bom, eu encontrei, não é por baixo do tecido, por baixo de uma das cadeiras, eu encontrei a assinatura. Era só a mobília da sala, de uma sala, e o senhor que tinha feito aquelas cadeiras era o melhor entalhador francês que trabalhou para Napoleão III. Imagine, nós tratávamos essa mobília como se fosse terceira categoria e afinal era do melhor. Surpresas destas acontecem-nos constantemente. Nós olhamos para as coisas e temos que ter tempo para as entender. Temos que ter tempo. Outras obras de arte absolutamente deslumbrantes são as panóplias que embelezam as sobreportas da autoria de Manuel Piolti, Vicente Paulo Rocha, João de Deus Moreira de Loureiro e André Monteiro da Cruz. A sala de espera fora até 1862 chamada de sala de audiência ou sala do dossel. A principal função da mesma era, como o nome indica, servir de espaço de acolhimento àqueles que se preparavam para serem recebidos pelo rei. As suas paredes estão cobertas por tapeçarias em lã e seda, tecidas na Real Fábrica de Tapeçarias de Santa Bárbara, em Madrid. A série mais significativa teve como base cartões criados pelo grande artista Francisco Goya. Pelas mãos de Cirilo Machado e Manuel Piolti, uma alegoria ao regresso de Dom João VI ao reino faz o nosso olhar perder-se pelo teto. À direita,
num gesto de despedida, o extenso território brasileiro, representado por um índio, contempla a partida de Dom João VI, acompanhado por uma corte de figuras alegóricas em direção à nação portuguesa, que o recebe de braços abertos. Estes panos de porta de veludo, bordado de aplicação em seda e papel laminado dourado, foram fabricados na China no século XVII. Pertenceram à família dos Távora e foram confiscados pela coroa após a acusação de tentativa de regicídio de Dom José I. As armas dos Valença foram colocadas por cima às da Casa de Távora. Logo de seguida, deslumbramo-nos com a sumptuosa sala do despacho, lugar de trabalho do rei, onde este tratava de assuntos oficiais, mas que, no entanto, assumia ocasionalmente funções mais simples, sendo utilizada como cenário de festas e pequenas recepções. Tal como em outros espaços do palácio, uma das agorelas de Henrique Casanova permitiu a recriação quase na íntegra da decoração da época. Entre os inúmeros artigos que atraem o nosso olhar, um presente do imperador Napoleão III. Este vaso Sèvres é um modelo etrusco de porcelana policromada e dourada e foi oferecido a Dom Luís. De salientar são as tapeçarias com episódios da vida de Alexandre o Grande, inspiradas nos cartões pintados por Charles Lebrun no século XVII e provavelmente executadas na manufatura francesa de Aubusson. Ao observar os detalhes deste relógio esqueleto, feito de mármore, bronze e esmaltes polícromos, sentimos que salientar são as tapeçarias com episódios da vida de Alexandre o Grande, inspiradas nos cartões pintados por Charles Lebrun no século XVII e provavelmente executadas na manufatura francesa de Aubusson. Ao observar os detalhes deste relógio esqueleto, feito de mármore, bronze e esmaltes polícromos, sentimos que mais uma vez o homem supera-se a si mesmo através das artes. Há coisas engraçadíssimas, mas, por exemplo, a Sala da Música, há uma história que eu acho deliciosa, que o Dom Luís era muito engraçado, devia ter um sentido de humor muito grande. Aliás, vê-se o sentido de humor num álbum de caricaturas que ele fez, em que pôs pássaros, em que as pessoas todas eram pássaros. E o Dom Luís, esta história é uma delícia, o Dom Luís acho que foi alvo assim, de umas críticas menos agradáveis do Ministro da Fazenda, no jornal. E então, em vez de também ser desagradável, convidou o Ministro da Fazenda para o Paço. E então sentou na Sala da Música, que era a sala, pôs só violoncelo, a solo, e teve 1h30 a tocar para o Ministro. Quer dizer, agora imagina o Ministro da Fazenda, violoncelo, solo. Deve ter sido uma seca de primeira. E ao fim de 1h30, o Ministro, claro que agradeceu, a grande honra e não sei o quê, os camaristas foram acompanhar o Sr. Ministro da Fazenda à porta e o Dom Luís virou-se para os outros e disse: estou vingado. Agora imagine o sentido do humor e a graça que isto tem. Estas pessoas realmente eram caturras, eram divertidas, eram um castigo com música sonoro. Chegados à Sala da Música, a nossa imaginação dispara quando imaginamos Dom Luís a tocar flauta, piano ou o seu instrumento favorito, o violoncelo. Mas Dona Maria Pia não lhe ficava atrás e também tocava piano e cantava. A harpa é um objeto que nos transporta facilmente para outro universo. Habituámos-nos a associá-la com anjos, deuses e outras entidades misteriosas. Este exemplar foi fabricado pelo francês Sébastien Errard, que se destacava nesta arte e que tinha uma loja em Paris e outra em Londres. As paredes desta sala, revestidas de quadros, constituem no seu conjunto uma verdadeira galeria à maneira do século XIX. É precisamente nesta altura que a cópia atinge o seu apogeu. A Embaixada Turca, cujo original de Giuseppe Bonito se encontra no Museu do Prado, é disso exemplo, ao constatarmos o fascínio que desencadeava. É também na Sala da Música que encontramos outros dois objetos muito interessantes.
vencedor das suas obras. Com esse objetivo, instala-se 6 meses depois no Palácio das Necessidades e acaba por não voltar. No entanto, esses eram tempos de guerra civil, derivada do problema de sucessão que se seguiu à morte de Dom João VI. Em 1833, a construção parou por completo. É apenas com a subida ao trono de Dom Luís I que o paço se afirma finalmente ao ser escolhido como residência oficial da corte, ensombrado que estava ao Palácio das Necessidades, por aí morrer de febre tifoide o seu irmão Dom Pedro V. Assim, foram feitas obras essenciais no palácio inacabado para acolher o novo monarca. Em 1862, Dom Luís casa com Dona Maria Pia, princesa de Saboia. É com ela que se iniciam alterações profundas na decoração, tendo como responsável técnico o arquiteto Joaquim Posidónio Narciso da Silva. Foi esse casal que pegou neste palácio. Dom Luís veio para cá em 61, depois daqueles dramas todos, ter morrido Dom Pedro V, e as cortes e o povo de Lisboa terem dito que tinha que sair nas necessidades, por as razões que todos sabemos. Dom Luís instalou-se aqui, tiveram que se fazer umas obras, enfim, sumárias para a instalação do rei. Mas quando ele decidiu casar, obviamente que se tinham que fazer obras que não eram sumárias, obras mais importantes e principalmente pensar num quarto para uma futura rainha. E então houve obras muito importantes que foram feitas e o palácio passou a ter, digamos, uma infraestrutura digna da casa do casal real que ia aqui viver. E é muito engraçado, eu tive a estudar, eu e toda a equipa que aqui trabalha, tivemos a estudar o casamento e as obras que foram feitas, a terraplanagem dos terrenos aqui em frente. Isto era tudo quintinhas, casalinhos e hortinhas, tudo aqui à volta, isso foi tudo arrasado, foi tudo terraplanado para o casamento. Por isso, o grande motor da recuperação desta área foi o casamento. Foi aqui que Dom Luís I viveria até morrer. Estas salas ficam também ligadas à infância dos príncipes Dom Carlos e Dom Afonso. Após a morte do monarca em 1889, a vida do Palácio da Ajuda sofre profundas alterações. O agora rei Dom Carlos muda-se para Belém e o Palácio da Ajuda passa para segundo plano, aí ficando a viver Dona Maria Pia com Dom Afonso. Em 1908, dá-se o assassinato do rei Dom Carlos. 2 anos mais tarde, com a instauração da República e consequente exílio da família real, o palácio é encerrado. A partir daí, o espaço passa a ter acesso restrito até 1968, à altura em que abre como museu. Desde 1996, tem vindo a proceder-se à reconstituição histórica desta residência real com base em rigorosas investigações. A par com os outros palácios nacionais,